Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui do As Portas da Copa, exatamente aquela série especial onde eu falo pra vocês um pouco mais sobre os grupos da Copa do Mundo de 2026, sobre as seleções de cada grupo, né? Cada grupo, 4 seleções, 12 grupos. Já estamos chegando aqui na reta final da nossa série, né? Hoje é o 9º episódio, Grupo I, o famoso Grupo da Morte com França, Senegal, Iraque e Noruega. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas seleções, vamos falar um pouquinho mais sobre o que eu espero dessas partidas, né? O que vocês podem esperar dessas seleções e também, obviamente, dos jogos entre elas. Vou te falar que pelo menos um jogo por rodada vai ser muito legal de assistir, né? Que obviamente é o que compõe um grupo da morte, né? Então vamos lá, sem perder mais tempo, vamos falar do grupo I. Obviamente, antes de tudo, vou pedir para você deixar seu like, para você se inscrever se não é inscrito, me ajuda aí a chegar a 1000 inscritos ainda nesse ano. Obviamente, compartilha aí com todo mundo. Lembrando que na Copa do Mundo teremos as análises dos jogos do Brasil, né? Estamos chegando, né? Falta muito pouquinho para o começo da Copa do Mundo, então obviamente conto com o seu apoio, conto com a sua presença, conto com a sua audiência e também passa lá nas outras redes sociais do canal, me ajuda sempre a crescer aqui o canal e obviamente pra gente sempre conseguir alcançar mais pessoas, viu? É isso. Tá sempre aí as minhas outras redes sociais, sempre aí na descrição e também no comentário fixado, tá bom? Então é isso. Vamos lá, rapaziada. Dia de falar de grupo I, dia de continuar o As Portas da Copa. Vem comigo, bora! E agora vamos começar pelo começo, vamos falar da cabeça de chave, a melhor seleção do mundo hoje, gente. Eu acho que isso não tem muita discussão, tem ali obviamente uma discussão de será que é a França ou será que é a Espanha, né? Durante muito tempo achei que é a Espanha, hoje eu acho que a França tá um pouquinho na frente da seleção espanhola, por isso que eu já começo aqui falando pra vocês que pra mim é a principal favorita pra ser campeã do mundo. Eu acho que é a principal candidata, eu acho que nesse momento a seleção francesa tá um passo à frente até mesmo da própria Espanha, não é muita coisa, mas é sim um passo à frente e obviamente acaba qualificando a seleção francesa justamente para ir disputar esse mundial, né? Para ir jogar essa Copa do Mundo como assim uma grande favorita, né? A gente lembra que a França foi campeã do mundo em 2018, né? É uma seleção que não fazia jogos bonitos, não enchia os olhos, mas era uma seleção muito eficaz que conseguiu ganhar todos os seus jogos ali na fase do mata-mata, na fase de grupos, com uma superioridade notável e obviamente sendo favorita em cada um desses jogos, né? Já estava meio que na cara que a França ia ser campeã do mundo depois, principalmente ali das quartas de final, né, quando eliminou com muita autoridade o Uruguai. Na última Copa do Mundo, fez uma Copa do Mundo, acho que com futebol até mais vistoso do que foi em 2018, né, em 2022 caiu num grupo muito parecido com o que foi na Copa da Rússia, dividindo um grupo com as seleções da Dinamarca e da Austrália, a diferença é que agora tinha a Tunísia e não a seleção do Peru, né, em 2018 foi o Peru, em 2022 foi a Tunísia, mas a seleção francesa ganhou seus 2 primeiros jogos, né, ganhou da Dinamarca, ganhou da Austrália, na última rodada até teve uma derrota surpreendente ali para a Tunísia, né, por 1-0, né, naquela última rodada da fase de grupos da Copa de 2022 que foi muito surpreendente, né, o Brasil perdeu, a França perdeu, Portugal perdeu, enfim, várias seleções grandes aí que eram cotadas como favoritas acabaram perdendo, a própria Espanha perdeu também, né, teve esse pequeno choque na fase de grupos de perder para a Tunísia, mas a seleção depois na fase de eliminação fez vários jogos muito bons, né, ganhou com categoria da Polônia, nas quartas de final fez um baita jogo com a seleção da Inglaterra, chegou a ficar ali no momento do jogo que a Inglaterra estava melhor e tudo mais, mas no fim acabou classificando a França com méritos. Na semifinal passou tranquilo ali por Marrocos e na final fez aquele jogo espetacular, né? A maior final de todos os tempos do futebol, né? Um dos maiores jogos da história do futebol, aquele 3-3 e depois a vitória dos pênaltis da Argentina, né? Mas a França não deixou se abalar por conta disso, né? Dá para dizer que durante esse ciclo teve sim alguns jogos ruins da seleção francesa, tá? É o Didier Deschamps, né? O técnico que é o técnico da seleção francesa, que já tá desde aí da Copa de 2014, né, ele já falou que essa é a última Copa dele, mas querendo ou não, ele fez sempre muitos bons trabalhos com a seleção francesa. Em 2014, obviamente, caiu cedo, caiu logo nas quartas de final, quando foi eliminado pela Alemanha, que depois foi campeã do mundo, mas mesmo assim era uma entre-safra francesa ali, né, não tinha tantos bons jogadores como tem hoje, especialmente em 2026, como tinha em 22, como tinha em 2018, e quando ele teve esses bons jogadores, fez sim, como eu disse, a França nunca jogou o futebol
futebol de primeira linha, né, de putz, essa seleção joga demais, enche os olhos, mas sempre fazendo um futebol muito ofensivo, né, um futebol muito correto, muito ajustado para os seus adversários, né, basicamente quando ganhava, né, quando conseguiu ganhar os seus jogos em Copas do Mundo, né, em 18 e 22, foi com uma superioridade, com uma afirmação muito grande, né, você fala, putz, a França ganhou por acidente esse jogo aqui, não aconteceu em nenhuma dessas duas Copas, né, especialmente em 2018, quando foi campeã do mundo, mas inclusive o que eu acho engraçado é que o Deschamps deixou essa seleção francesa ainda melhor, né, foi melhorando o nível de futebol jogado, e eu acho que a França chega agora para 2026 com uma seleção obviamente recheada, lotada de excelentes jogadores, né, da defesa, no gol, na defesa, no meio campo, no ataque, enfim, dispensa apresentações 90% desses jogadores, para você ver como todos eles são muito bem qualificados. E como eu tava dizendo, eu acho que a França chega agora para 2026, na última Copa do Deschamps, como o melhor futebol de toda essa era dele. Eu acho que a França agora tá jogando numa sintonia muito grande. É claro que não tô falando que vai chegar na Copa do Mundo, a França vai dar um banho de bola em todo mundo, vai ser campeã ganhando todos os jogos de goleada. Lógico que não, na Copa do Mundo é uma outra coisa, é outra parada, né? São jogos muito mais difíceis, os adversários endurecem muito mais as partidas, né? Especialmente nesse grupo, onde tem duas outras seleções muito competentes, eu vou falar daqui a pouquinho mais. Então, assim, não vai ser fácil para a seleção francesa, apesar de, obviamente, ter um elenco melhor do que Senegal e Noruega, e, obviamente, muito melhor que o Iraque, mas tem tudo para fazer, assim, de todas as Copas do Mundo do Deschamps, eu tô imaginando que essa 2026 seja que a França jogue melhor. E aí, já falei do Deschamps, né? Já falei de tudo que a gente pode esperar dessa seleção francesa para a Copa do Mundo. Vamos falar agora dos principais jogadores. Assim, acho que você conhece o grande número de excelentes jogadores que a seleção francesa tem. No gol mudou, né? Não é mais o Lloris, agora é o Maignan, grande goleirão do Milan, né? Um dos principais jogadores da equipe italiana, que não vive seus bons momentos, né? Muito pelo contrário, mas ainda assim tem seus bons jogadores, como o Maignan no gol, né? Na linha de defesa, a gente tem vários bons jogadores, né? O Konaté, bom zagueiro no Liverpool, o Condé, boa opção, né? Tanto para zaga quanto para lateral do campo. Tem o Pamecano, titular de Bayern de Munique, tem o Saliba, titular, né? Zagueiraço do Arsenal. No meio campo voltou o N'Golo Kanté, né? Ele que passou um tempinho longe aí das convocações porque foi jogar lá no mundo árabe, né? Foi jogar lá no Al Ittihad, mas nessa temporada, né? No meio dessa temporada que tá acabando, voltou pra Europa, né? Tá jogando agora no Fenerbahçe. Tem o Manu Koné, que é jovem jogador da Roma, né? Um baita pilar da equipe do Gasperini no campeonato italiano. Tem o Rabiot, que voltou a jogar muito bem no Milan. Tem o Tchouaméni, tem o Zaire Emery, né? Que são os outros jogadores que completam essa linha aí do meio campo, nesse setor do meio campo de convocados do Didier Deschamps, né? Inclusive o Deschamps teve até um luxo, assim, né? Tem esse luxo a mais de poder deixar o Camavinga, né? O Camavinga não foi convocado para essa Copa do Mundo, né? Ele que na última Copa foi chamado, jogou a final, né? Querendo ou não, jogador de Real Madrid, né? Mas o Deschamps se deu esse luxo de deixar o Camavinga de fora da convocação. Tudo bem que ele não fez uma temporada muito boa, né? Nada de encher os olhos, assim como 95% dos jogadores do Real Madrid, mas mesmo assim é uma ausência que dá pra sentir falta, né? Um cara que vinha sempre sendo chamado nesse ciclo pra 2026 e que na última Copa disputou a Copa pela França. Aí no ataque, obviamente, vamos começar com ele, né? Kylian Mbappé, um dos grandes craques do futebol mundial hoje, talvez o maior craque de todos, né? A gente também tem o Olise, ou Olise, né? Como você preferir, jogador do Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique jogou demais essa temporada, o Olise também chamou a responsa, jogou demais. Tem o Dembélé, bola de ouro, atual bola de ouro, né? No PSG, e agora nessa segunda temporada com o PSG já chegando na final, ele mais uma vez chamou a responsabilidade na reta final e vai ser concorrente à bola de ouro. E obviamente tem o Cherki, que é um jogador assim de excelente categoria, um excelente jogador, gosto muito do Cherki, é um cara muito técnico, um cara do drible, da improvisação, assim, gosto demais de jogadores como o Cherki. Aí tem alguns jogadores mais jovens, né, como o próprio Akliouche, o Barcola, que vem para sua primeira Copa do Mundo também, o Désiré Doué, que foi, querendo ou não, o principal jogador do título do PSG naquele 5-0 sobre a Inter de Milão. Falando em Inter de Milão, tem o Marcos Thuram, ou seja, é uma seleção repleta de excelentes jogadores, não é nem bons jogadores, são excelentes jogadores, são esses jogadores assim que chamam a responsabilidade, obviamente na seleção, mas principalmente nos seus clubes. E é claro que a seleção francesa chega chamando a responsabilidade para ser não só a líder desse grupo, como obviamente a principal candidata a ser tricampeão do mundo, né? Para a França emplacar em uma terceira final consecutiva, algo que não acontecia há muito tempo, né? A última vez foi justamente com a seleção brasileira, quando chegou na final de 94, 98 e 2002. Curiosamente, ganhou 94 e 2002, a França ganhou 2018
2018, perdeu em 22, então será que ganha em 2026, né? Repetindo ali uma ordem ali igual esse Brasil que eu acabei de citar, enfim, a chance é grande, a probabilidade é grande. Como eu já falei, né, vou repetir mais uma vez, eu vejo essa França como a principal candidata a ser campeã do mundo. Vale lembrar os últimos amistosos, vitória por 2-1, né, os amistosos da data FIFA de março, né, vitória por 2-1 sobre a seleção brasileira, num jogo em que a França foi superior ao Brasil, mas o Brasil acho que teve até bons momentos, né, falei ali no vídeo do grupo C e tudo mais, e aí uma outra vitória que aí sim, essa chamou muita atenção, porque sobrou demais sobre a seleção colombiana, né, uma boa seleção colombiana, não é nada de maravilhoso, mas é uma seleção boa colombiana, né, é uma boa geração da Colômbia mais uma vez, com grandes jogadores também, que jogam em times de ponta, inclusive aqui no continente sul-americano, mas também lá na Europa, e agora antes da Copa do Mundo tem 2 bons amistosos, né, o primeiro acho que é de fato um bom jogo, que é contra a seleção da Costa do Marfim, já falei pra vocês, é uma seleção africana que tem tudo para ser uma das grandes sensações dessa Copa do Mundo, tem um bom elenco, tem um bom treinador, tá num bom momento, e é um bom teste tanto pra Costa do Marfim do que quanto pra França, né, obviamente estamos falando aqui da França hoje, é a França que vai enfrentar uma outra seleção africana, né, seleção de Senegal, que eu acho que é até um pouquinho melhor que a seleção da Costa do Marfim no momento, então é uma coisa que é um bom teste pro Deschamps, é um bom teste pros jogadores, para abrir o olho, né, para conseguir ver algumas similaridades entre os dois jogos das duas seleções africanas, o que pode eventualmente ajudar a seleção francesa na sua estreia, principalmente da Copa do Mundo, né? E o último amistoso antes da estreia no Mundial é no dia 8 contra a Irlanda do Norte, aquele famoso amistoso sparring, né, onde a França é muito superior ao seu adversário, é um jogo que é marcado justamente para você poder ganhar com tranquilidade, ganhar com autoridade, dar um pouquinho mais de moral para os seus jogadores, para o pessoal chegar animado para a disputa da Copa do Mundo. A França, que é uma seleção hoje muito superior no futebol europeu, nas eliminatórias europeias, fez uma eliminatória bem tranquila, né? Foi líder de seu grupo, que foi o grupo D, terminou ali com 5 vitórias e um empate em 6 jogos, né? Acabou tendo um tropeço ali com a seleção da Islândia, mas fora isso, né, liderou de braçada o seu grupo, né? Conseguiu a classificação direta para a Copa do Mundo, confirmando que é uma das principais favoritas e tem tudo para de fato, até mesmo, quem sabe, mostrar uma superioridade na fase de grupos, né? Um grupo difícil, é o grupo da morte, adianto já para vocês a minha avaliação, é o grupo da morte, para mim é o melhor grupo dessa Copa do Mundo, então vai ter dificuldade, vai ser um grupo muito mais difícil agora no Mundial do que foi nas eliminatórias, mas a França tem plenas condições sim de trazer dor de cabeça para seus adversários. Agora falamos muito da França, vamos falar de Senegal, né? Teve uma coisa que eu já disse nos vídeos anteriores, se não me engano eu falei no vídeo de ontem, né? Que esse grupo é o grupo da morte, porque nesse momento tem a melhor seleção do mundo, que é a seleção francesa, e obviamente a melhor seleção europeia também. Tem a melhor seleção africana, que é a seleção de Senegal, na minha opinião, nesse momento. Tem a ótima seleção da Noruega, né, que finalmente, depois de muito tempo, volta uma Copa do Mundo e tem bons jogadores, né, obviamente não tô me referindo só ao Haaland, e também tem um bom trabalho técnico, tático, e que é uma seleção de segundo patamar europeu, né, tá ali na segunda prateleira, talvez seja a primeira seleção da segunda prateleira, e tem a seleção do Iraque, infelizmente, né, vai ficar sobrando demais nesse grupo, puxa um pouquinho a nota aí pra baixo do grupo I, mas obviamente assim, não diminui nada, justamente o bom momento, né, o grande momento, a grande qualidade das três seleções. E agora, obviamente, vamos falar de Senegal, né, rapaziada? Senegal, que pra mim, como eu já disse, é a melhor seleção africana no momento, não por muito, é por um pouquinha coisa da seleção de Marrocos, porque Marrocos teve problema aqui e ali, né, trocou de técnico, teve toda a questão da Copa Africana de Nações, enfim, uma coisa que foi realmente complicada agora no começo desse ano de 2026 pra Marrocos, por isso que eu vejo eles um pouquinho abaixo da seleção de Senegal, mas é muito parelho, né, Marrocos e Senegal. Se você acha Marrocos a melhor seleção africana, tranquilo. Eu acho nesse primeiro momento a seleção de Senegal a melhor seleção da África. É uma seleção que, querendo ou não, teve ali alguns momentos de vacilação, né? Foi vacilante em alguns períodos do ciclo, quando ainda tava com Aliou Cissé, né, como técnico. O técnico de Senegal agora é o Pape Thiaw, que é um outro ex-jogador de Senegal, já chegou fazendo um grande trabalho, né? Vale lembrar, a seleção senegalesa foi campeã no campo da Copa Africana de Nações contra Marrocos, ou seja, teve toda aquela resenha, né, de tirar o time de campo e tudo mais, né? Ele ficou meio pistola, ficou meio puto, pediu pra rapaziada
rapaziada sair, enfim, poderia ter dado uma confusão maior, deu uma confusão maior, né, querendo ou não agora o campeão da Copa Africana é a seleção de Marrocos, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né, pode mudar, pode voltar a ser Senegal o grande campeão, enfim, mas o que vale é que no campo, né, na bola jogada, Senegal conseguiu ganhar da seleção de Marrocos e obviamente se provou nesse primeiro momento ser uma boa seleção africana. Como eu disse, nesse próprio ciclo teve ali umas rateadas, querendo ou não, né, a Copa Africana de Nações anterior não foi tão boa, não é à toa que acabou resultando na saída do Aliou Cissé, e nas próprias eliminatórias a seleção senegalesa chegou até certo momento se ver meio ameaçada pela seleção da República Democrática do Congo, né? A gente sabe que o RD Congo agora classificou para a Copa do Mundo, né? Precisou passar por um monte de repescagem e tudo mais, um monte de confrontos eliminatórios, chegou na Copa do Mundo, tá no grupo K, no grupo de Portugal, mas chegou a um certo momento ali das eliminatórias que Senegal perigou ser eliminado pelo RD Congo, isso porque nos 10 jogos Senegal empatou 3 e ganhou 7. Tudo bem, né? Terminou invicto e tudo mais, mas num jogo contra a própria República Democrática do Congo, disputada no Congo, num jogo que valia a classificação direta, né? Não a classificação direta de fato, né? Mas o primeiro lugar desse grupo, e ia faltar só 2 jogos pro final das eliminatórias, né? O que era basicamente uma classificação direta. O Congo chegou a abrir 2-0 na sua casa, mas Senegal retomou as rédeas da partida, virou para 3-2 e aí, obviamente, caminhou para conseguir confirmar sua vaga logo na rodada seguinte das eliminatórias. E o Pape Thiaw é recheado de bons jogadores também, tá? Obviamente não é ninguém, não é uma seleção, não é um elenco do nível da França, assim como o do Noruega também não é uma seleção no nível da França, mas tem seus vários bons jogadores. Obviamente no ataque vou começar com ele, falando dele, né? Grande Sadio Mané, um dos grandes jogadores africanos da história dos últimos anos, né? Da última década. No Liverpool foi extremamente importante para a conquista de Premier League, para a conquista de Champions League, enfim, mas também tem vários bons jogadores dessa seleção senegalesa. Tem também o Ismail Assar, jogador do Crystal Palace, melhor dizendo, perdão, acostumado a jogar na primeira prateleira do futebol europeu, né, na melhor liga do mundo. Tem o Boulaye Dia, que é jogador da Lazio também, né, jogador de campeonato italiano. Tem o Ndiaye, que é jogador do Everton, mais um jogador de Premier League. Tem o Nicolas Jackson, que é jogador de Chelsea, mas nessa temporada jogou emprestado no Bayern de Munique e marcou seus golzinhos. É um cara que costuma marcar seus golzinhos, né, apesar de ser meio meme e tudo mais, né, o pessoal considera ele meio aquele cara meio folclórico, meio ruim de bola, né, meio caneludo, mas é um cara que marca seus gols sim. Tem o Kepi Diatta, que é jogador do Mônaco. Outro jogador do Mônaco é o Lamine Camara, mostrando como o Mônaco aposta muito nos jogadores senegaleses, né, dos jogadores africanos que, querendo ou não, tem certa descendência francesa, mas que obviamente são senegaleses e não franceses, né, vamos colocar esse baita parênteses aqui, né, porque tem muita gente que adora falar que a seleção da França é recheada de jogador africano, sendo que não tem nada a ver, é recheada de jogadores franceses, assim como a seleção de Senegal não tem jogadores franceses, são todos jogadores senegaleses, entendeu? Tem gente que é meio ignorante nesse ponto. Tem outro jogador de Premier League que é o Habib Diarra, que nessa temporada chegou para jogar no Sunderland, e o Sunderland fez uma baita campanha depois que voltou da segunda divisão, né? Conseguiu se classificar para a Europa League, tendo inclusive o Diarra como um dos principais jogadores. Tem o Koulibaly, que é zagueiraço, eu sou muito fã do Koulibaly desde sempre, desde que ele jogava no Napoli, foi pro Chelsea jogando demais, agora tá jogando lá na Arábia Saudita, né, no Al Hilal, e mesmo assim continua sendo um excelente jogador. Tem o Niakate, jogador do Lyon. Tem o Gana Gueye, jogador de Everton, né, mais um jogador da Premier League. E obviamente no gol tem o Mendy, que é grande goleiro, né, já foi eleito o melhor goleiro do mundo, foi peça importantíssima para aquele Chelsea campeão da Champions League sobre o Manchester City naquela final na temporada de 2021, ou seja, e eu esqueci muito provavelmente vários outros grandes jogadores da seleção de Senegal. Então assim, é uma seleção incrível, gente. Eu falei muito da qualidade dos bons jogadores da seleção de Marrocos, até se tem também vários bons jogadores da seleção da Costa do Marfim, mas esse elenco de Senegal é um elenco que enche os olhos, assim, realmente uma seleção que joga bem, é uma seleção que tem muita velocidade, muita força física, mas também é muito técnica, né? Eu sei que é um estereótipo falar que as seleções africanas são muito fortes, são muito rápidas, né? Mas essa seleção, além de ter essas valências de ser muito ágil, muito forte, é uma seleção muito técnica também, né? Tem vários jogadores muito técnicos, não é só aquela seleção de bola na frente, correria pros pontas, pros jogadores que jogam ali no ataque e tudo mais, ou uma seleção que ganha muito na bola ali, na força e tudo mais. É uma seleção muito técnica, que também tem essa troca de passe, que também sabe envolver seus adversários. Isso é um mérito dessa geração senegalesa, né? A Senegal já tá indo pra sua terceira Copa do Mundo seguida. Vale lembrar que Senegal tinha jogado sua primeira Copa do Mundo
lá em 2002, quando conseguiu vencer a França, né? A França, que era a atual campeã do mundo, venceu na primeira rodada, né? No jogo de abertura da Copa do Mundo de 2002, Senegal conseguiu vencer a França, né? Inclusive, esse é o mesmo jogo de abertura agora do grupo, né? Entre as duas seleções, França e Senegal, mais uma vez. Então, a seleção senegalesa de 2002 que conseguiu vencer a seleção da França, que era a atual campeã do mundo, e depois passou esse grande tempo sem disputar Copas do Mundo. Senegal ficou de 2002 a 2018 sem a mundiais, né? 16 anos, e agora já emenda o seu terceiro mundial seguido e tem tudo para continuar jogando várias Copas do Mundo, porque tem uma grande geração com grandes jogadores. O Mané já tá um pouco mais veterano, né? Talvez essa seja a última Copa do Mundo do Sadio Mané, mas como eu disse, olha a quantidade de grandes jogadores que são jovens ainda, que eu falei para vocês, né? Nicolas Jackson, o Ismail Assar, enfim, grandes nomes que são jovens e que provavelmente vão jogar mais uma, duas, três Copas do Mundo, talvez. A seleção senegalesa, que na última data FIFA em março fez 2 amistosos, ganhou de 3-1 da seleção de Gâmbia, né? Uma seleção já local, um confronto local, a seleção de Gâmbia, que também é da África, boa vitória, 3-1. Enfrentou uma seleção sul-americana, ganhou de 2-0 da seleção do Peru. Vale lembrar que o Peru agora que é treinado pelo Mano Menezes, mas também nesse ciclo a gente lembra que lá no comecinho, né? Logo depois da Copa do Mundo de 2022, o Brasil chegou a perder para Senegal, tomou 4-2, mas recentemente teve um outro amistoso que aí sim a gente conseguiu vencer, 2-0, foi uma baita vitória do Brasil, né, porque essa seleção de Senegal é uma seleção muito forte, uma das melhores do mundo hoje, a melhor seleção africana, como eu já falei, e antes da Copa do Mundo tem 2 bons jogos, bons adversários. Quando esse vídeo sair, esse jogo já vai ter acontecido entre Estados Unidos e Senegal, é um adversário legal para os Estados Unidos, assim como um adversário legal para Senegal, é um jogo que ambas vão conseguir medir muito bem as suas forças, e o outro amistoso, né, antes da Copa do Mundo, talvez seja uma seleção mais de sparring, né? Eu falei no último vídeo que a seleção de Senegal acabou escolhendo a seleção da Arábia Saudita para ser de sparring. Eu vou repetir isso hoje, né? Hoje Senegal é muito melhor que a seleção da Arábia Saudita. E assim, esse grupo é muito aberto, gente. O Real acha esse grupo muito aberto. Como eu disse, a seleção da França é a melhor seleção do grupo. Eu vejo a seleção francesa terminando em primeiro lugar desse grupo. Mas assim, você ficaria muito surpreso se a seleção de Senegal ganhasse da seleção da França? Eu, particularmente, não ficaria, porque é um jogo bem parelho, são duas seleções que jogam bem iguais. Obviamente, a seleção da França é mais qualificada e tudo mais, pode acabar vencendo, deve acabar vencendo até, mas eu não acharia zebra Senegal ganhar da França, não. Zebra, obviamente, foi em 2002, quando o Senegal era estreante, era uma seleção que ninguém conhecia, a grande maioria dos jogadores que ninguém nunca ouviu falar, e a seleção francesa era a atual campeã do mundo, recheada de bons jogadores, e perdeu para Senegal na abertura da Copa, realmente foi um choque, mas agora não vai ser um choque se Senegal conseguir ganhar da França. Obviamente, a França é favorita, assim como a França é favorita contra todos os adversários do grupo, por ser cabeça de chave, naturalmente, por ser a melhor seleção do mundo, né? Isso daí, obviamente, com muitos méritos, mas eu não vejo a seleção de Senegal assim, incapaz de vencer da França, assim como eu também não vejo a seleção de Senegal incapaz de vencer da Noruega. Então é um grupo que eu vejo as 3 seleções com muita possibilidade de terminar em primeiro, segundo, terceiro, entendeu? É uma coisa que é meio imprevisível de dizer, porque vai depender muito também do saldo de gol, porque tem tudo para a seleção do Iraque acabar sendo fiel da balança sobre, se eu quiser terminar em primeiro, vou ter que golear aqui a seleção do Iraque, vou ter que golear, por exemplo, por 6 gols de diferença, vou ter que ganhar de 6-0, 7-1, entendeu? Ou sei lá, um 4-0 já me basta, entendeu? E assim, obviamente a seleção do Iraque se viu numa situação muito complicada nesse grupo, sabe que não vai conseguir se classificar, nem terceiro colocado, então assim, é meio difícil imaginar que Senegal, França e Noruega não estejam olhando pro Iraque pensando, vamos ter que golear, vamos ter que ganhar com o máximo de gols possível pra gente conseguir terminar entre as 3 primeiras posições. Eu acho que nesse grupo vai classificar as 3, eu acho que as 3 estarão nos 16 avos de final, eu acho que as 3 têm tudo pra ir muito longe nessa Copa do Mundo, inclusive, ó, já dando um pequeno spoiler de que a nota de impacto desse grupo vai ser muito grande. Então assim, a seleção de Senegal vai estar olhando sim pra se classificar em primeiro, não acho impossível o Senegal se classificar em primeiro, mas também acho mais provável se classificar em segundo ou em terceiro, que também não quer dizer que se classificando em terceiro quer dizer que fez uma Copa do Mundo ruim, não, nada disso, muito pelo contrário, fez uma boa Copa do Mundo.
E se eu falei de boa Copa do Mundo, gente, quem infelizmente não vai fazer uma boa Copa do Mundo é a seleção do Iraque. Não tem muito o que dizer, infelizmente a seleção do Iraque nesse grupo é o patinho feio, tem tudo pra terminar como a pior seleção da Copa do Mundo, mesmo, assim, essa seleção do Iraque, né, quem acompanhou a repescagem internacional, né, principalmente naquele jogo contra a Bolívia, sabe que essa seleção do Iraque não é uma seleção, assim, péssima, horrorosa, que os caras sofrem pra jogar bola. Por exemplo, a seleção da Bolívia é pior que a seleção do Iraque. A seleção da Jamaica, que chegou na final contra a República Democrática do Congo, é uma seleção pior que esse Iraque. Então é uma seleção, assim, competente até do Iraque, mas deu azar de cair no grupo da morte com 3 seleções que são muito superiores. A França, então, nem se fala, né? O jogo da segunda rodada é esse França-Iraque. A França que, assim, vai vir com tudo pra ganhar de goleada e tem tudo pra ganhar de goleada, conseguiu uma baita vantagem aí. Infelizmente pro nosso Iraque, é uma situação meio Curaçao, é uma situação meio Haiti, e assim, voltou pra uma Copa do Mundo depois de muito tempo. A última participação da seleção do Iraque numa Copa foi em 86, ou seja, foi há 40 anos atrás. 40 anos depois, a seleção do Iraque volta a disputar o Mundial. Obviamente, por si só, já é uma baita festa. Fizeram uma baita festa ali no aeroporto do país. Quando a seleção saiu para jogar a repescagem internacional, já fizeram uma baita festa. Quando voltou, a festa foi ainda maior. Tinha toda uma questão ali da tensão do Oriente Médio, né, da guerra entre o Irã e os Estados Unidos. O Iraque não sabia se ia conseguir fazer a viagem. Os jogadores não conseguiam sair dos países que jogavam, né? Porque, mais uma vez, assim como é o caso da Arábia Saudita, do Catar, 99% dos jogadores da seleção do Iraque jogam ou na liga local, né? Ou no Iraque, ou, obviamente, nos países por volta ali, né? Na Arábia Saudita, no Catar, no Emirados Árabes e tudo mais. E, obviamente, que dos principais jogadores, né? O que chama mais atenção é o Ayman Hussein, que foi o cara que fez o gol da classificação da seleção do Iraque para a Copa do Mundo depois de 40 anos, é um dos grandes nomes da seleção do Iraque na sua história, ou seja, é um cara que está carregando esse sonho do país há muito tempo, obviamente todos comandados ali pelo técnico australiano, né, o Graham Arnold, né, ele que chegou e conseguiu mudar a cara da seleção do Iraque, fazer os jogadores sonharem com essa Copa do Mundo e conseguirem essa vaga para o Mundial depois de 40 anos, assim, é uma baita festa, né, assim como o Curaçao vai ser uma baita festa, o Haiti vai ser uma baita festa, sabem que não tem chance nenhuma de classificação, ainda mais o Iraque conseguiu cair no grupo da morte com 3 seleções excelentíssimas, mas vai ser cada jogo é uma festa, cada jogo é uma alegria, né? É só dessa galera tá podendo enfrentar um Mbappé da vida, um Haaland, enfim, um Sadio Mané, já com certeza já é a realização do sonho de uma geração inteira de jogadores. Na primeira fase, né, no round 2, a seleção do Iraque acabou terminando na primeira posição do grupo, naquele grupo que tinha também a Indonésia, o Vietnã e a Filipinas, né? Terminou em primeiro com 6 vitórias, 100% de aproveitamento, mostrando que já estava num bom momento, mas aí na segunda fase acabou caindo num grupo que, assim, até podia sonhar, até sonhou até certo ponto, né? Mas acabou se classificando a Jordânia de maneira direta. Acabou caindo ali no grupo da Coreia do Sul, da Palestina, da Jordânia, também da seleção do Omã e do Kuwait, e acabou se ficando em terceiro e se classificou para aquela famosa segunda fase, né? Acabou caindo ali num grupo meio mandrake com a seleção da Arábia Saudita, né? Falei no vídeo passado como a Arábia Saudita e Catar foram beneficiados nessa questão dessa última fase aí, mas terminou em segundo, teve que fazer um joguinho a mais contra o segundo do outro grupo, que foi os Emirados Árabes Unidos, né, um jogo muito emocionante, onde o gol da classificação do Iraque saiu já nos acréscimos numa cobrança de pênalti, e depois de eliminar os Emirados Árabes Unidos, estava na Copa? Lógico que não, ainda tem que jogar uma repescagem internacional, né, pelo menos por conta do ranking da FIFA, por ser uma das melhores ranqueadas, foi logo pra final e enfrentou o vencedores de Bolívia e Suriname, né, na última data FIFA de março, e conseguiu a vitória ali por 2-1, que foi num jogo bem emocionante contra a Bolívia, né, muita gente torcendo pra Bolívia, muita gente torcendo pro Iraque, acho que qualquer um dos dois que se classificasse merecesse, né, porque são dois países que estavam há bastante tempo sem ir uma Copa, né, principalmente a seleção do Iraque, né, 40 anos depois voltou, a Bolívia jogou em 94, ou seja, foi um pouquinho mais recente, né, 8 anos é mais recente do que a seleção do Iraque, mas conseguiu se classificar com muitos méritos, como eu disse, é uma seleção muito justa, uma seleção que joga seu futebol honesto, né? Mas o problema maior é que acabou caindo nesse grupo, né? Se conseguir fazer um pontinho, né? Se conseguir arrancar um ponto aí contra qualquer uma das outras 3, vai ser algo extremamente histórico, mas eu acho muito difícil a seleção do Iraque sonhar com pelo menos um pontinho. Antes da Copa do Mundo tem um amistoso contra a seleção da Andorra, né? Uma seleção, aí é um jogo para a seleção do Iraque jogar bem, conseguir rodar seus jogadores, ganhar, obviamente trazer um pouquinho mais de moral para a rapaziada, mas aí querendo ou não
não, infelizmente vai enfrentar a Espanha, de fato, no último amistoso antes da Copa do Mundo. Obviamente a Espanha é muito superior, né, a segunda melhor seleção do mundo hoje, tem tudo para vencer e vencer bem a seleção do Iraque. E assim, como eu disse, o Iraque, gente, é sobreviver, é lutar para conseguir um pontinho heróico aí, quem sabe. Tem os seus jogadores que jogam futebol honesto, né, joga uma seleção que joga legalzinho até, mas deu baita azar, na verdade, de cair no grupo da morte. Assim, se conseguir sobreviver com dignidade, beleza, mas a expectativa é pra tomar goleada em todo jogo, né, infelizmente. Isso porque agora, para completar, vamos falar da seleção da Noruega, que, como eu já disse ali quando eu tava falando da França, de Senegal e tudo mais, quando eu dei um contexto um pouco mais geral desse grupo, na minha opinião, dali do segundo escalão das seleções europeias, né? Ali no primeiro escalão a gente tem que, obviamente, a França, a Espanha, a Inglaterra, talvez, o Portugal com certeza também. Vem ali no segundo escalão, né? A Holanda acho que também tá no primeiro escalão, acho que a Alemanha também. Mas ali no segundo escalão, a primeira é a Noruega hoje, gente. Eu sei que a Noruega ficou muito tempo longe de uma Copa do Mundo, muito tempo de Euro, né? Nem Eurocopa tava conseguindo jogar, mas conseguiu emplacar uma baita geração de jogadores. Eu ainda não acho uma geração perfeita, assim, que tá recheada de bons jogadores em todos os setores do campo, né? Vale lembrar que a última vez que a Noruega jogou uma Copa do Mundo foi em 98, quando caiu no grupo do Brasil, quando conseguiu vencer do Brasil de virada ali na última rodada da fase de grupos em 98, acabou caindo logo em seguida nas oitavas de final, se não me engano, para a seleção da Itália. É um país que não é disputado, não é acostumado a jogar muitas competições internacionais, né? Seja, obviamente, a Copa do Mundo, que é o assunto de agora, seja, obviamente, a seleção, o torneio de seleções da Europa, né? A Eurocopa. Então, assim, é uma seleção que conseguiu emplacar uma boa geração. Obviamente, o líder dessa grande geração é o Erling Haaland, não tem o que dizer, é o grande artilheiro do Manchester City, o cara que faz gol de qualquer jeito, mas também tem vários outros bons jogadores lá no ataque, né? Tem o Sorloth, que fez uma baita temporada com o Atlético de Madrid, né? É um cara altão, forte também, né? Mais forte até que o Haaland, né? Um cara que consegue sustentar mais as bolas, né? O Haaland é um cara mais da velocidade, apesar de ser bem alto, né? A gente fala, putz, o cara é um centroavante altão, é meio desengonçado na corrida, né? Mas não, tanto ele tanto o Haaland quanto o Sorloth são dois jogadores que são bem altos e ágeis, né? O Haaland é bem mais ágil que o Sorloth, mas o Sorloth também não fica muito atrás. Lá na frente tem o Antônio Nusa, que é um jogador de muita velocidade, que tá surgindo agora, que é muito jovem, né? Tem seus 21 anos somente, jogador do RB Leipzig, tem tudo para ser uma boa opção de velocidade ali pelo lado do campo. Também tem o Oscar Bob, que jogou durante muito tempo no Manchester City, né? Uma grande promessa do Manchester City. Tem o Strand Larsen, que também é um cara que tá acostumado a jogar Premier League, jogou muito tempo no Wolverhampton, agora tá no Crystal Palace, já tá marcando seus golzinhos no Crystal Palace. Ali no meio campo, o principal jogador é o Martin Odegaard, né? Peça fundamental do Arsenal do Arteta, campeão de Premier League, enfim. O Schalderup, que é jogador do Benfica, é um cara que também cai pelo lado do campo, muito veloz, muito ágil, já trouxe dor de cabeça pro Real Madrid nessa temporada de Champions League, né? Naquele jogo tem o Sanderberg, que também é outro bom jogador. O que deixa um pouco a desejar nessa seleção da Noruega é justamente a defesa. O meio-campo e o ataque eu considero muito bons, tá? Eu acho que são ótimos. É ótimo o ataque da Noruega, é ótimo o meio-campo da Noruega. A defesa fica um pouquinho mais atrás. Tem ali o Riersson, que é jogador de Borussia Dortmund, obviamente tá acostumado a jogar o primeiro nível do futebol mundial, joga na Bundesliga, joga Champions League direto, enfim. Tem o Möller Wolf, que é jogador do Wolverhampton, mas o Wolverhampton que acabou de cair para a segunda divisão como o pior time, assim, quase que disparado do campeonato inglês. Então, assim, tem alguns jogadores ali, a linha defensiva da Noruega deixa a desejar. Eu acho que poderia ser melhor, não conseguiu revelar tantos bons jogadores como fez no meio campo, como fez no ataque, e vários desses caras que eu citei aqui ainda são muito jovens, né? O próprio Haaland, apesar de não ser extremamente jovem, né, tipo o Antônio Nusa, com 21, no meio dessa Copa do Mundo vai completar só os seus 26 anos, né? Então, considerando que daqui a 4 anos ele vai ter 30 e em 34 ele vai ter 34 anos, né? Ele nasceu em 2000, dá pra dizer que pelo menos mais 2 Copas do Mundo tá no papo aí do Haaland. Obviamente que ele não vai conseguir carregar sozinho uma geração inteira, né? O Ibra mal conseguiu fazer isso na Suécia, por exemplo, né? E tem vários outros grandes jogadores da história que foram melhores e que são melhores que o Haaland, que não conseguiram carregar sozinho suas seleções. Então, obviamente, esses outros bons jogadores que fazem parte dessa geração norueguesa, né? Como o Sorloth, como o Antônio Nusa, como o Odegaard, como o Berg, enfim, toda essa galera serão
muito importantes para ajudar a Noruega a conseguir se classificar, e obviamente que passa muito pelo trabalho do técnico também. O Ståle Solbakken conseguiu fazer essa seleção norueguesa ser um time, né? Porque esses vários bons jogadores que eu citei para vocês, não é que eles surgiram agora nesse ciclo, né? De fato, alguns sim surgiram nesse ciclo, mas para 2022 muitos já jogavam. O Haaland já era jogador profissional, já fazia seus vários gols em Borussia Dortmund, em Manchester City. O Odegaard também já era um jogador importante pro Arsenal, enfim. Mas quando chegou o Solbakken, ele de fato conseguiu fazer esse time virar um time, né? Esses jogadores, né, virarem um time. E é muito importante você conseguir, fazer esse trabalho tático, esse trabalho técnico para os jogadores se entenderem. E assim, a gente vai entrar aqui no papo justamente de como foi as eliminatórias para a seleção norueguesa, assim, dispensa comentários. Terminou em primeiro do grupo que tinha a Itália, ganhou todos os jogos, né? 8 jogos, 8 vitórias, atropelou 2 vezes a seleção da Itália, fez 3-0 logo na primeira rodada em casa sobre os italianos, e depois no último jogo, basicamente ali, até saiu perdendo para a seleção da Itália, né? A Itália tinha que ganhar não sei por quantos gols para cima da Noruega para conseguir se classificar direto, acabou tomando ali um 4-1 de virada em pleno San Siro, né? E mostrando como essa seleção norueguesa é um time muito mais bem formado do que era a seleção da Itália, né? É óbvio que a Itália acabou ficando fora da Copa do Mundo e a Noruega conseguiu se classificar direto nesse grupo. Então por essas a gente vê que essa enfim, é uma ótima geração norueguesa depois de muito tempo, né? 98 foi a última disputa, depois não veio nem Eurocopa para a seleção da Noruega, agora volta a jogar um Mundial, tem tudo para emendar agora uma baita sequência, né? De jogar a Copa do Mundo, Euro, vai jogar a primeira divisão de Nations League, né? Caiu no grupo de Portugal, o grupo que também tem a Dinamarca, se não me engano. Enfim, agora vai enfrentar mais adversários da primeira linha, e isso aí é fundamental para a seleção norueguesa, obviamente, alçar voos maiores na sua projeção, porque é uma seleção que, assim, relevância quase nenhuma no futebol europeu e, obviamente, no futebol mundial também. Na última data FIFA não fez bons jogos, a verdade é essa, acabou sendo derrotada pela seleção da Holanda por 2-1, empatou em 0-0 com a seleção da Suíça, né? Falei da seleção da Suíça lá no vídeo do grupo B, que é uma seleção que tem seus bons jogadores, mas também tem uma boa qualidade defensiva, e a Noruega não conseguiu romper essa linha defensiva, né? Tudo bem que agora na fase de grupos não vai ter dificuldade defensiva praticamente, né? De furar a defesa, porque vai ter, obviamente, a seleção do Iraque vai jogar bem fechadinha contra a seleção da Noruega para tomar de menos gols possível, mas a linha defensiva do Iraque é muito pior que a linha defensiva da Suíça, né, gente? Então isso talvez vire um desafio maior a partir ali dos 16 avos de final, onde a gente pode ter um confronto muito bom, né? Vai lembrar que, se não me engano, se a seleção norueguesa terminar em segundo do grupo, é claro, enfrenta a seleção do Equador, que vai terminar em segundo do grupo dela, provavelmente. E o vencedor desse confronto entre Noruega e Equador enfrenta o Brasil, provavelmente, numas oitavas de final. Então, sim, a gente tem que ficar de olho na Noruega, tem que ficar de olho na seleção do Equador também, né? No Equador, eu sei que a gente já tá de olho porque, enfim, é nosso vizinho aqui, tá jogando sempre eliminatórias com a gente, mas a seleção da Noruega, né? Vai lembrar que a seleção da Noruega é uma das poucas seleções da história que nunca perderam pro Brasil. Então, assim, a gente é meio que freguês deles, então tem que abrir o olho. E antes da Copa do Mundo, tem 2 grandes amistosos, tá? São 2 amistosos muito bons para colocar de fato essa seleção em teste, né? O Solbakken acho que mandou muito bem ali com a escolha dos amistosos junto, obviamente, da Federação Norueguesa, que o primeiro é justamente contra a seleção da Suécia, né? Aí é um duelo mais nórdico, né? Duelo nórdico entre 2 países ali daquela região bem fria da Europa, né? Ave Maria, como faz frio ali na região da Escandinávia. E o último amistoso antes da Copa do Mundo é mais um baita adversário, é contra a seleção de Marrocos. Então, assim, tem que abrir o olho, tem que... aí sim, acho que esse é um jogo que pode complicar para a seleção norueguesa, porque a seleção marroquina é uma seleção mais sólida, é uma seleção que tem os seus setores do campo mais bem desenvolvidos, mais bem trabalhados do que a seleção da Noruega. Então vai ser um adversário mais difícil que a seleção sueca. Eu acho que a Suécia vai dificultar sim para a seleção da Noruega, vai ser um jogo chatinho ali pros comandados do Solbakken, né? Mas tem tudo para a seleção norueguesa vencer a Suécia, algo que eu já não garanto contra a seleção de Marrocos, porque, como eu disse, a seleção de Marrocos é uma seleção chata, uma seleção que joga muito ali na velocidade, é um time que é muito driblador, um time muito provocador, e dependendo do adversário, né? É um adversário que a Noruega não tá acostumada a jogar contra, né? São seleções acostumadas até com características climáticas muito diferentes, né? Marrocos ali fica na região do Mediterrâneo, é uma região já mais úmida, mais quente. A Noruega, não precisa, dispensa apresentações, a Noruega, né? Fica lá em cima, fica onde faz
menos frio o ano todo, onde é gelo o ano todo, basicamente, né? Talvez a temperatura mais quente do ano na Noruega seja 20 graus, que é no dia mais frio em Marrocos, por exemplo, entendeu? Lá em Marrakech, em Casablanca, em Rabat, entendeu? É assim, então é uma diferença muito grande, acho que vai ser um baita amistoso esse entre esse Noruega e Marrocos, tem tudo para ser um dos grandes jogos antes de fato da Copa do Mundo, né? Essa última brechinha aí da data FIFA que tem antes do Mundial. Seleções apresentadas, jogadores comentados, vamos agora para a nota do grupo, minha rapaziada. E como eu já disse para vocês, para mim esse é o grupo da morte, esse é o melhor grupo da Copa do Mundo e vamos começar aqui com nota 7 por imprevisibilidade. Por que, Biel, nota 7? Porque o Iraque é bem claro que vai ser meio que o saco de pancada do grupo, acho que todo mundo vai conseguir esses 3 pontos para cima da seleção do Iraque, então todo mundo vai ter 3 pontos no final do grupo, o que obviamente já é um passo e meio ali para conseguir uma vaga pelo menos entre os 8 melhores terceiros colocados. O que fica ali na questão da imprevisibilidade é justamente quem vai terminar em primeiro. Na minha expectativa, e acho que na expectativa da grande maioria de pessoas, é que a França termine em primeiro. Mas, por exemplo, já não dá pra garantir que a Noruega termine em segundo. Pode terminar em terceiro, como pode terminar em primeiro também. Vai que a França dá umas rateadas, né? A gente lembra, na última Copa perdeu pra Tunísia. Agora enfrenta umas duas seleções bem melhores, né? Esse, de fato, é o grupo mais difícil que a França vai ter nas últimas Copas. Em 2014 caiu num grupo ali que tinha Suíça, tinha também a seleção do Equador, tinha a seleção da Honduras, né? Era a melhor seleção do grupo, conseguiu as vitórias e conseguiu se classificar com 9 pontos. No grupo de 2018 era a melhor seleção, conseguiu jogar bem, classificar muito bem. E no grupo de 2022, tudo bem, né, que ali na última rodada, quando perdeu para a Tunísia, o Deschamps rodou o elenco, colocou todos os jogadores reservas para aquela terceira e última partida, mas obviamente perdeu para a Tunísia, e o time reserva da França é muito melhor que o da Tunísia. Dessa vez vai enfrentar dois excelentes adversários. A estreia é muito difícil contra a seleção de Senegal, e a última rodada é complicada contra a seleção de Noruega, né? Vamos colocar um cenário hipotético aqui. Perdeu para Senegal na primeira rodada, 2-1 para Senegal, por exemplo. A seleção francesa, obviamente, vai ganhar do Iraque. Bota aí um 6-7-0, 6-0, por exemplo, 6-0 para a França. Mas a seleção da Noruega pode ganhar os seus outros 2 jogos. Por exemplo, vai que consegue ganhar da Noruega e obviamente vai conseguir ganhar do Iraque. Vai chegar na última rodada com a França precisando vencer a seleção norueguesa, o que pode, obviamente, a Noruega pode deixar um jogo duro para justamente tentar eliminar a França ou deixar a França ali em terceiro colocada. Vamos colocar assim, considerando que na última rodada a gente tem Senegal e Iraque, que Senegal deve vencer. E então essa situação pode acabar complicando a França, entendeu? Não é um grupo totalmente previsível, né? O que a gente sabe é que o Iraque vai perder de todo mundo e vai terminar em lanterna, ou seja, vai todo mundo ter 3 pontos pelo menos. Mas e aí? A França vai conseguir ganhar os 3 jogos? Ou vai ganhar 2, empatar 1 e terminar em líder do grupo? Pode ser um cenário provável, mas e se não conseguir? Já deu alguns sinais de rateio aqui e ali, né? Rateou um pouquinho na Euro, né? Não fez uma Euro muito boa, contra a seleção da Tunísia na última Copa, perdeu o jogo, enfim, é uma seleção que ainda tem os seus vacilos aqui e ali. A Noruega pode aproveitar isso, o Senegal pode aproveitar isso, entendeu? Por isso que tem essa imprevisibilidade, que mesmo num grupo da morte, são 3 seleções muito boas e que obviamente tem tudo para se aproveitar do erro de uma da outra, o que torna imprevisível cravar quem vai ser de fato primeiro, quem vai ser de fato segundo ou terceiro. Emoção é nota 7, emoção é nota 7 também porque, como eu disse, pelo menos um grande jogo por rodada a gente vai ter, né? Primeira rodada tem um baita jogo entre França e Senegal, na segunda rodada a gente tem Senegal e Noruega, mais um grande jogo, até esse França e Iraque pode ser legal, né? Porque, como eu disse, imaginando que a França, por exemplo, perca para Senegal na primeira rodada, vai precisar jogar com tudo para cima do Iraque, e se demorar para fazer o gol no Iraque, que eu acho difícil, mas se acontecer, o jogo fica nervoso, entendeu? Às vezes a França, que devia ganhar de um 6-7-0, fazer um baita saldo sobre a seleção do Iraque, consegue uma vitória de 2-3-0 só, o que pode acabar pesando lá na frente também, né, nos critérios de desempate. E na última rodada, obviamente, tem um França e Noruega, que é um baita jogo, que pode estar valendo classificação para primeiro lugar para as duas seleções, por exemplo. Então, assim, é um grupo recheado de emoção e também conta ali a emoção da seleção do Iraque de voltar a jogar um Mundial depois de 40 anos. Ali na qualidade é nota 9, gente, assim, dispensa comentários. Se tivesse caído uma seleção africana, talvez Gana, por exemplo, um pouquinho mais, que é obviamente muito mais qualificada que a seleção do Iraque, esse grupo era
nota 10 na qualidade, tá? Nota 10 na qualidade, porque o elenco da França dispensa comentários. Comentei aqui, já falei os nomes pra vocês, tem um baita técnico que é o Deschamps, a seleção de Senegal também recheada de bons jogadores em todos os setores do campo, a seleção da Noruega do meio pra frente é excelente, do meio pra trás deixa um pouco a desejar, mas mesmo assim tem os seus jogadores aqui e ali, ou seja, nota 9 por esses 3 elencos, elencaços mesmo, é grupo da morte, gente, esse é o grupo da morte, esse é o grupo da, talvez não seja tão da morte assim, porque classificam 3, porque as 3 melhores vão acabar classificando, mas, se fosse numa Copa com 32 seleções que classificam só 2, uma dessas 3 iam ficar de fora, e aí sim ia ser uma briga de foice no escuro absurda. Assim, nesse caso, né, no caso desse grupo, peca um pouquinho essa questão das 48 seleções de classificar 3 por grupo. Tem muito grupo que é legal, que a gente tá com 48 seleções, né, como por exemplo o último grupo, né, o grupo H, é legal que classifiquem 3 seleções em alguns grupos, porque por exemplo, Cabo Verde pode sonhar. Mas agora, né, tá meio que na cara que vai classificar as 3 desse grupo, né, as 3 melhores justamente. E o impacto é nota 8, porque assim, gente, não tem o que dizer, né, a França é a principal candidata a ser campeã da Copa do Mundo, a Noruega é candidata a ser sensação da Copa do Mundo, de ir mais longe possível, né, o mais longe que conseguir chegar, e também tem a seleção de Senegal, que também pode sonhar muito alto, né, dependendo do adversário que pega, até mesmo europeu, tem tudo pra fazer um bom jogo, né, eu não comentei, mas nesse ciclo, né, nesses últimos amistosos, a seleção de Senegal também ganhou da seleção da Inglaterra, né? E se não me engano, tem várias simulações, né, de resultados de tabela que Senegal acaba enfrentando a seleção da Inglaterra logo nos 16avos de final. Tudo bem, eles já se enfrentaram na última Copa, né? Na última Copa, em 2022, a Inglaterra até atropelou a seleção de Senegal, fez 3-0 ali, sem muita dificuldade, mas para esse ciclo, né, até por conta de convocação polêmica ali do Tuchel, né, vou falar um pouco mais sobre isso quando chegar o vídeo do grupo L, mas não acho impossível, não acho improvável, por exemplo, a seleção de Senegal tirar a Inglaterra logo nos 16avos de final, se esse for de fato o confronto daquela fase. E é isso, meus amigos, finalizando o vídeo falando do grupo I, né, muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, pela presença, né, mais uma vez eu pedi pra você deixar seu like, deixa seu like aí, comenta comigo o que você tá achando da série, você concorda comigo aqui com as minhas análises do grupo I, enfim, mais uma vez muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela presença, continuamos essa série, né, agora faltam 3 grupos, amanhã é dia de grupo J, grupo da Argentina, tem bastante coisa legal pra falar desse grupo também, então obviamente se inscreva se não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nada, porque aqui no período de Copa do Mundo o canal não vai parar não, tá? Você tá pensando que só porque não tem jogo do Corinthians não vai ter análise sim do jogo do Brasil, tá? E obviamente me siga nas outras redes sociais, tá tudo aí embaixo na descrição, tá bom, rapaziada? E no comentário fixado também. É isso, viu? A gente se vê amanhã, muito obrigado a todos pela presença, pelo carinho e pela audiência, e até o próximo vídeo do As Portas da Copa, até o Grupo J.